Shalom, bendita do Senhor, eu sou Érica Araújo, quero estudar com você o livro de Romanos. Eu sou apaixonada pela leitura, pela Bíblia, eu sou muito apaixonada e quero compartilhar isso com você. Então, se você está aqui comigo, a gente vai começar um novo livro, o livro de Romanos, que parece muito atual. O apóstolo Paulo nos deixou como se fosse assim um curso de teologia. Ele nos ensina de forma prática como de fato conseguir ser cristão. Não só como ser, mas como conseguir. E isso é incrível, é muito importante para mim e para você que a gente aprenda dessa forma. Então o livro de Romanos é o apóstolo Paulo nos apresentando sobre o cristianismo, como é ser cristão, como conseguir ser, como completar a maratona que ele fez, né? Que ele conseguiu ali, ele guardou a fé até o último momento, até o último suspiro, e que eu e você consigamos também assim. Bom, a gente vai começar a leitura de Romanos 1, mas antes a gente precisa orar. Tudo que a gente fizer, a Bíblia ela não é um livro qualquer. Ela é a palavra de Deus, é o próprio Espírito Santo falando conosco. Então a gente precisa pedir ajuda exatamente a Ele, para nos ajudar a entender da palavra, para nos dar discernimento espiritual. Então eu te convido agora a colocar a mão no seu coração e nós orarmos ao Espírito Santo. Feche seus olhos. Querido amigo, Espírito Santo, eis-nos aqui. Nós precisamos de Ti mais do que tudo. Nos dedicamos a Ti, Senhor, nos consagramos agora a Ti. Declaramos nossa mente e nosso coração cativos à Tua voz, à Tua palavra. Fala conosco, ministra-nos em nome de Jesus. Que venha o Teu reino sobre nossas vidas. Nós precisamos de Ti mais do que tudo. Que venha a Tua palavra, Senhor. Nós queremos Te ouvir. Por isso, em nome de Jesus, que caia por terra todo o engano, todo o espírito maligno em nossas vidas, que queira ali nos atrasar, que queira ali nos impedir de Te ouvir, que caia por terra toda cegueira espiritual, que possamos, Senhor, Te ouvir e Te obedecer. Fala conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então vamos lá, Romanos capítulo 1. Você consegue ver assim? Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas, acerca de seu filho, que como um homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência, que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Uau, esse aqui é o prefácio, a saudação, né? Paulo falando, né, quem é Jesus e que eu e você fomos chamadas a servir a ele. Então vamos seguir aqui, versículo 7. A todos que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. Para mim e para você. Está falando de Roma, mas quem está lendo aqui somos nós. Então a gente recebe essa palavra aqui no fundo do coração. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, igreja. Recebe aí, graça e paz do Senhor. Eu falo sempre assim, shalom, shalom é graça e paz do Senhor, né? A paz que excede todo entendimento. Versículo 8. Antes de tudo, eu sou grato ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus a quem sirvo de todo o coração pregando o evangelho do seu Filho. É minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações. E peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Eu anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual, para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Eu quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes eu planejei visitá-los, mas eu fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, e assim como tenho colhido dentre os demais gentios, né, que não são os judeus, né, que ele fala muito sobre os gentios. Os gentios é quem não era judeu era gentil, né? Então assim, judeu é como se tivesse uma aliança com Deus, e os gentios não têm. Então eles falam da circuncisão e da incircuncisão. Todo incircunciso é porque não tem aliança com Deus. Mas hoje, pela fé, eu e você temos um coração circuncidado. Estamos ali aliançadas com Deus pela fé. Amém? Vamos seguir aqui versículo 14.
Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso eu estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Amada, tudo que nós fizermos aqui com Deus é pela fé. Não tem, né, um contrato dizendo assim, você salva hoje, pã, e ali no cartório. Na verdade, estamos seladas pelo sangue de Jesus e tudo que vivemos é pela fé. E Paulo está falando aqui, mais uma vez, confirmando, é pela fé. Não adianta as pessoas quererem provar, querer explicar um milagre. O milagre se vive. Não dá para explicar. É tudo que eu e você fazemos é pela fé. Né? A nossa vida eterna, nós cremos que vamos subir no arrebatamento, vamos estar com o Senhor pela fé. Amém? E que fé, né? A gente precisa ter mesmo. Versículo 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela justiça. Pois o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois dele a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Quem eu sou, porque eu funciono assim, porque eu não consigo tal coisa, porque eu não saio do quase, porque meus sonhos não se realizam. Muitos de vocês estão na dor. Isso é anúncio, né? Coloquei o louvor aqui pra gente e vem anúncio. Bom, tem espirro, tem tosse, tem anúncio também no louvor, mas vamos continuar aqui. Aqui, claramente sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Versículo 21. Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis, né? Paulo está falando aqui da idolatria, é um dos pecados que Deus mais odeia e mais abomina, sabe? As pessoas adorarem imagens, adorarem coisas, né? E Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Então Paulo está deixando isso muito claro para mim e para você, coisa que o Velho Testamento fala o tempo todo, né? O primeiro mandamento que Deus deu lá para Moisés no Velho Testamento é esse: não terás nenhuma imagem, nenhuma escultura feita por mãos. O segundo também fala disso. Então, assim, todo o Velho Testamento nos adverte contra isso. E Paulo, no Novo Testamento, está falando também sobre isso. Eu e você precisamos ter cuidado com o tipo de idolatria, porque nem sempre é com imagens feitas por mãos de homem, né? Não é com gesso, com madeira, com nada disso. Às vezes é simplesmente um emprego, é um filho, é meu marido, minha vida. Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente coloca no lugar de Deus. O primeiro lugar tem que ser de Deus em nossas vidas. Amém? Vamos seguir aqui. Então, tornando fúteis o coração insensato deles obscureceu-se, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si, e trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém? Então, assim, muitas vezes, né, quando a gente começa na idolatria, inclusive o pecado sexual, ele vem justamente da idolatria. Quando se idolatra muito, quando se está ali colocando outras coisas e pessoas no lugar de Deus, a consequência que vem são pecados sexuais. No caso, ilícito, né? Porque o sexo... pecado sexual é isso. Porque o sexo, ele é uma bênção. Deus criou pra gente ter prazer. Dentro do casamento é uma bênção. Fora do casamento são pecados sexuais, né? É sexo ilícito. E essa é a consequência da idolatria. E Paulo tá deixando isso muito claro agora aqui. No primeiro capítulo de Romanos, né? Versículo 26. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas.
Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. E da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Está falando aqui sobre o homossexualismo, né? Tanto de homens quanto de mulheres. E eu não sei se ele vai falar, mas também tem de animais, né? Que é o bestialismo. E também tem a pedofilia e muitas outras coisas sobre relação sexual, né? E Paulo está deixando isso claro aqui também, né, pro povo de Roma, porque estava escrevendo ali, querendo estar com o pessoal de Roma, ajudar eles e também colher deles. E vamos lá, porque isso aqui não é fácil não. Relações sexuais uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Versículo 28, capítulo 1 do livro de Romanos, versículo 28. Quem está falando aqui é o apóstolo Paulo, um homem de Deus. Versículo 28. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Eita, isso te lembra alguma coisa? Eu vejo tanta militância contra tudo isso aqui, né? Contra a família. Cadê? Implacáveis. Versículo 32 está acabando esse capítulo. Embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que a praticam. Então, apóstolo Paulo era aquele da cajadada, né? Ele serviu muito ao Senhor, ele fez ali a maratona de fé, e ele está nos incentivando aqui também a percorrer essa maratona, né? A servir a Jesus Cristo e com santidade. Ele não fala só dos problemas sexuais, não, que muita gente bate nessa tecla, vai querer linchar as pessoas por causa disso e levantar a bandeira por causa disso, mas também sobre a fidelidade. Ele falou aqui sobre ser desleal, sobre não amor à família, né, sobre a honra e tantas outras coisas. E eu e você precisamos prestar atenção no que a gente anda fazendo, porque se a gente machuca o outro, a gente já está pecando. E eu e você precisamos andar segundo o coração de Deus, segundo o coração de Jesus, que veio aqui, nos ensinou e nos deu exemplo. Amém? Deus abençoe grandemente sua vida em nome de Jesus. Que o Espírito Santo venha te ministrar, que venha trazer à tona tudo que de repente não deveria estar no seu coração nem na sua mente, para que o Espírito Santo consiga fazer uma faxina geral aí, tirando tudo que não deveria estar em você, que Deus não colocou em você. E que de repente o inimigo implantou, e tem muitas coisas do mundo e do inimigo implantada no seu coração e na sua mente. Então que o Espírito Santo faça uma varredura, tire todo o lixo debaixo do tapete da minha vida, da sua vida, do nosso coração, nos dê um coração ensinável, um coração segundo o coração de Jesus. Aleluia, glória a Deus, Deus abençoe você, um grande beijo, próximo capítulo.